Olá, amigos estudantes, concurseiros, espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa terceira aula de administração pública, onde nós vamos estar tratando da administração pública indireta, quanto à forma de organização. Na aula anterior a essa, nós estudamos a administração pública direta e agora a gente vai dar continuidade nessa segunda parte, que é a administração pública indireta. Vamos lá. O Decreto-Lei 267, ele diz que a administração pública federal, ela compreende a administração direta e também a administração indireta. Aí ele fala quem é a administração direta, que seria a União, o Estado, DF e o município, E como é a administração federal, então quem seria na União? Seria os ministérios através dos seus órgãos, A administração pública indireta, ela compreende as entidades administrativas que são dotadas de personalidade jurídica própria, que são as autarquias, as fundações, seja elas públicas ou privadas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Esse Decreto-Lei de 67, ele fala da administração pública federal, mas pelo princípio da simetria, isso é aplicado também aos estados, ao DF e ao município, tá bom? Então vamos lá. Quem são essas entidades administrativas, A administração pública indireta ela é integrada pelas entidades administrativas. Lembra que na administração direta nós vimos que nós tínhamos as entidades ou pessoas políticas? Na administração pública indireta a gente vai ter quem? As entidades administrativas. Cuidado com esse conceito que ele é cobrado em prova, tá? Na indireta são entidades administrativas. Na direta, entidades políticas ou pessoas políticas. Quais são, então, essas entidades administrativas? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Quer um conselho? Aprenda e decore esses nomezinhos. Concurso de nível fundamental e médio, as bancas costumam cobrar. São entidades administrativas da administração direta. Letra A, autarquia. Letra B, fundação. Letra C, empresa pública. Letra E, coloca lá Distrito Federal. O Distrito Federal faz parte da administração direta, tá bom? Quais são, então, as características dessas entidades políticas? Primeira característica é que elas têm personalidade jurídica própria, seja ela de direito público ou de direito privado, que a gente vai ver daqui a pouco. Elas também têm patrimônio e receita próprios, tá? Elas também, assim como a administração direta, elas têm algum tipo de autonomia, tá? Essa autonomia é administrativa e financeira. Lembrando que na administração pública direta eles têm autonomia política, administrativa, financeira e orçamentária. Aqui na administração indireta não tem autonomia política, porque autarquia, fundação e empresa pública, elas não inovam no mundo jurídico, elas não criam leis, tá bom? 4. A finalidade da administração pública indireta, ela é definida em lei. Assim que é criada uma entidade política, então a lei define a finalidade dela, tá? As entidades da administração pública indireta são frutos da descentralização por outorga legal. Então, eu já falei na outra aula, mas eu vou repetir aqui, que como que é criada a administração pública indireta? Quem cria ela é a União, os estados, DF e o município. Cria por meio de quê? Da descentralização, tá? Por que por outorga legal? Porque aqui é feito por meio de lei, porque também pode ocorrer através de contrato, tá? Mas nesse caso aqui, essas entidades são criadas por outorga legal, por meio da lei, tá bom? 6, pessoal, E última das mais importantes. As entidades da administração pública indireta, elas detêm a titularidade da competência para a qual foi criada, tá bom? Então, a titularidade do serviço que ela está prestando fica com elas, tá? E não com as pessoas que as criaram. Quanto à sua criação e extinção, No artigo 37 da Constituição, vai dizer que somente por lei, tá? Cuidado com essa palavrinha, somente lei específica poderá ser criada a autarquia. E essa mesma lei autoriza a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação.
cabendo a uma lei complementar, neste último caso, definir as áreas de autuação, né? As áreas em que vai autuar. Quem cria, então, pessoal, a responsabilidade, em regra, de criação dessas entidades é do chefe do Poder Executivo. No âmbito federal, né, é o governo federal. No âmbito dos estados, é o governador. No âmbito dos municípios, é a prefeita. Né? Então, a lei, a princípio, né, em regra, parte deles para a criação dessas entidades. Então, olha só, como é que é criado? Lei específica, ela cria diretamente a autarquia e fundação pública, tá bom? Essa mesma lei que cria a autarquia e fundação, ela autoriza a criação, né? Então, ela cria diretamente a autarquia e fundação e autoriza a criação de empresa pública e sociedade de economia mista, tá bom? E aí cabe nesse último caso aqui, uma lei complementar vai definir a área em que ela vai atuar, tá bom? Então vamos lá falar um pouco dessa organização da administração pública. Nós temos aqui a administração pública direta, isso que não foi eu que fiz, tá gente? Mas está aqui, ó, foi a Renata Valera, está citado aqui certinho, não estou plagiando nada, tem a citação aqui, tem a pessoa que fez. Então a administração pública direta é quem? União, os estados, Distrito Federal e os municípios. Quando a administração pública presta um serviço aqui diretamente, a gente fala que esse serviço foi prestado de forma centralizada, né? Centralizada. Quem não assistiu a primeira aula da administração direta, vai lá no canal e assiste. Quando a administração pública, né, ela passa a titular desse serviço para entidades administrativas, ocorreu o quê? Ocorreu isso aqui, ó, a descentralização administrativa. Centralizada ela presta, descentralizada ela repassa, tá bom? E aí, como que seria a forma de controle, né? A União, sei lá, cria uma autarquia, né? Criou o INSS, por exemplo, INSS. E aí, como é que é essa forma de controle? A administração controla isso, não controla? Então, assim, pessoal, as bancas adoram falar que existe subordinação da administração indireta para a direta. Isso é errado, não existe subordinação, tá? O que existe, a forma de controle, é uma vinculação, tá? Controle finalístico, uma supervisão ministerial ou um poder de tutela. É isso mesmo, tá? Então, são 4 palavrinhas aí que pode estar aparecendo na sua prova, tá bom? Só não pode aparecer subordinação. Ok, e aí na administração direta, mais uma vez, a gente vai ter quem? Ela é criada pela descentralização administrativa, cria-se as entidades administrativas, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Tá bom? E aqui tem algum exemplo. Aqui tem uns exemplos aqui de autarquia e fundações públicas. A própria universidade em qual eu trabalho, ela é uma fundação pública. Então vamos olhar esse quadro comparativo, né, das características de cada um. Tá bom, esse aqui também não foi eu que fiz, mas aqui está mundopúblico.fandom.com, né, de onde eu peguei. Se vocês quiserem ver na íntegra, eu não alterei nada. As autarquias, essas características caem muito em prova, viu, gente? Então, muito cuidado com isso. Vocês têm que saber essas características. A autarquia, ela é uma pessoa jurídica de direito público, tá? Ela executa serviços do Estado. Os seus bens são impenhoráveis, né? Caso uma autarquia venha a fechar e ela tem uma dívida, esses bens não podem ser penhorados, tá bom? Os contratos é através de que? Licitação, tá? Licitação vai aplicar toda a administração indireta. Ela tem autonomia administrativa e financeira, lembrando que na administração indireta não existe autonomia política. Ela tem privilégios em juízo, né? As pessoas que compõem, que trabalham, os agentes, eles são estatutários, significa que passaram em concursos públicos de cargo efetivo. E o capital dela é um capital público descentralizado. A fundação pública, porque nós vamos ter de direito privado, tá? A fundação pública, ela é pessoa jurídica de direito público, ela executa serviços de interesse do Estado, seus bens também são impenhoráveis, a forma de contratação de serviço é através de licitação, ela tem autonomia administrativa e financeira, tem privilégio em juízo. As pessoas passam em concursos públicos são estatuários, né? Regime próprio de previdências, servidores públicos efetivos, e seu capital é público descentralizado.
E aí, então, veja que aqui, autarquia e fundação, nós temos pessoas jurídicas de direito público, tá? Empresa pública, sociedade economista, nós temos pessoas jurídicas de direito privado, tá? Ambas, ó, elas exercem atividade econômica. Então, na verdade, assim, ou elas prestam serviço público ou elas exercem uma atividade econômica. Por exemplo, os bancos, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, são exemplos aqui de pessoas públicas e sociedade de economia mista em que elas exercem atividade econômica, né? Os Correios, por exemplo, também é uma empresa pública que, apesar de exercer atividade econômica, ele também presta um serviço público. Então, as empresas públicas de sociedade de economia mista, elas exercem atividade econômica ou prestam serviço público, tá? Como elas são de direito privado, regime, então, os seus bens, eles podem ser o quê? Penhoráveis, o que não acontece aqui na fundação pública e nas autarquias, porque elas são regidas pelo direito público, tá? Aqui também, pessoal, mesmo sendo de direito privado, mas a contratação é feita através de licitação, tá? Elas também possuem a autonomia administrativa e financeira. Diferentemente da autarquia e da fundação, elas não têm privilégio em juízo, né? E as pessoas que passam nos concursos públicos, né? De uma empresa pública, sociedade de economia mista, exemplo, Banco do Brasil, Correios, apesar de eles terem passado em concurso público, eles não são do quadro efetivo, tá? Eles são regidos pela consolidação das leis do trabalho, CLT, ok? E o capital da empresa pública, ele é um capital 100% público, exclusivo do poder público, tá? E a sociedade de economia mista é um capital que ele é misto, né? Público e privado. Tá, ok, essas características elas podem vir e deverão vir nas provas de vocês, se a banca solicitar no edital, logicamente, a organização da administração pública, né? E aí vamos fazer umas questões para encerrar essa aula. Olha só que legal. Considera-se desconcentração a transferência pela administração de atividade administrativa para outra pessoa física ou jurídica integrante do aparelho estatal. A gente até fez essa questão na administração direta, né? Pessoal, a administração indireta ela é criada por meio da descentralização. Quando é que ocorre a desconcentração? Quando se tem a criação de órgãos. Pode ser na administração direta quanto na indireta. Quando se tem a criação de órgãos, nós temos a desconcentração. Como teve a transferência de uma atividade administrativa para outra pessoa física ou jurídica, então a gente teve a descentralização, tá bom? Então essa aqui está errada, né? Aqui, a próxima, Polícia Federal, 2013. O INSS do Brasil é uma autarquia federal e compõe a administração pública direta da União. É isso aí, pessoal. O INSS, né? Ela é uma autarquia criada pelo governo federal, né? Então, ela compõe a administração, na verdade está errada, né? Ela compõe a administração pública indireta, tá? Quem é direta? União, Estado, DF, município. O INSS, como é uma autarquia, ela está dentro da administração indireta. Então, está errado esse termo aqui. Próxima. Toda pessoa jurídica da administração pública indireta, embora não se subordine, beleza. Tem subordinação da administração indireta para direta? Nunca, né? Embora ela não se subordine, né? Continuando aqui, vincula-se a determinado órgão da estrutura da administração direta, estando assim sujeita a chamada de supervisão ministerial. É isso mesmo que acontece, pessoal. Existe uma vinculação, uma supervisão ministerial, uma tutela, tá bom? Uma tutela. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Tá aqui, ó, vinculação, controle finalista, supervisão ministerial, tutela. Próxima. São pessoas jurídicas de direito público. Olha só, as autarquias, as fundações públicas e as empresas públicas. Errado, né? As empresas públicas e sociedade de economia mista são de direito privado. Próxima. Empresa pública e sociedade de economia mista são entidades da administração indireta, certo? Com personalidade jurídica de direito privado. Isso mesmo, corretinha a questão. É isso aí, se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, seus colegas, né? Vamos estudar, vamos aí melhorar a nossa vida, mudar de vida, tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus.